Samuel capítulo 30, a partir do versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Como fazer diante das adversidades. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém, igreja? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois os 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que nesta noite o Senhor Deus vive todo-poderoso que está em nosso meio quer falar ao nosso coração através da tua palavra. Eu acredito que o Senhor quer nesta noite nos ensinar através desta passagem bíblica lições preciosas para a nossa vida cristã. Por isso eu oro a Ti agora mais uma vez invocamos o nome do Senhor neste lugar e pedimos agora que o Teu Espírito comece a operar agora, trazendo luz, a luz da revelação, esta palavra que vai ser ministrada. Senhor, eu oro a Ti pedindo, concede a nós, concede ao Teu povo espírito de sabedoria e de revelação, e que a Tua palavra, como fogo, ó Deus, dissipe todas as trevas, Pai, todo engano, toda resistência, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito tenha liberdade de operar no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Liz. Amados, nós temos aqui um texto onde eu acredito que Deus tem lições preciosas
para nos ensinar nesta noite, através desta passagem bíblica. Então estamos praticamente nos últimos dias do ano de 2020, e você pode glorificar a Deus, porque até aqui te ajudou o Senhor, amém? Aleluias! Foi um ano atípico para todos nós, foi um ano que veio com muitas surpresas, e boa parte das surpresas, não foram agradáveis, fomos pegos aí por essa pandemia, por esse coronavírus, e tudo isso mudou, a rotina de todos nós, trouxe uma reviravolta na vida de todo mundo, de todas as nações. Foi um ano em que nós, vimos muitas pessoas que conhecemos partirem para a eternidade, algumas com Jesus, outras sem Jesus, mas para mim particularmente foi o ano que eu mais presenciei pessoas que eu conheci partindo para a eternidade. Eu acredito que foi assim com você também, não é verdade? Quantas pessoas que nós conhecemos neste ano que partiram para a eternidade, mas agradou o Senhor, proveu a Deus que Ele nos preservou até aqui. Eu acredito que com um propósito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É fato que todos nós, irmãos, somos afligidos por adversidades. É fato que todos nós, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos o dia mau. Efésios 6, a partir do 10, fala do dia mau. Então o dia mau, ele bate na porta de todo cristão. O dia mau, ele bate na porta de todo ser humano, e então por isso nós precisamos meditar na palavra, para que quando o dia mau bater na nossa porta, nós possamos permanecer de pé na presença de Deus, amém? E então o dia mau, um dos dias maus que Davi enfrentou, aconteceu quando ele saiu juntamente com 600 soldados e foi para uma guerra onde, nesse período da vida de Davi, ele estava refugiado na terra dos filisteus, estava na terra onde o Aquis governava, e ele estava em Ziclag, fugindo do rei Davi. E então agora os filisteus se levantam para lutar contra Israel. E Davi, por estar na terra dos filisteus, ele acha por bem dar um apoio militar ao rei Aquis, e ele com os seus homens vai para aquela cidade dos filisteus, e ele se dispõe a lutar com os filisteus contra o povo de Israel. E então o rei Aquis confiava muito em Davi, gostava dele, mas os seus príncipes disseram: não, esse homem não vai conosco, porque foi ele que matou o gigante Golias, e esse homem ele está fugindo do seu senhor. Vai que ele quer agradar ele de novo, quer reconquistar ele, e ele pode no meio da batalha mudar a posição e lutar contra nós. E então Aquis disse: olha Davi, por mim você iria lutar conosco, mas os meus príncipes não estão de acordo, então volte para a sua casa. E então Davi com 600 homens percorreu o caminho de volta, mas quando ele chegou na sua cidade Ziclag, ele encontrou um cenário terrível. Os inimigos tinham, os amalequitas tinham invadido a cidade, porque estavam ali só as mulheres, e os homens que não eram de guerra, as crianças, os homens de guerra não tinham saído, a cidade ficou desguarnecida. Então vieram os amalequitas, saquearam a cidade, tocaram fogo e levaram todo mundo cativo, inclusive a família de Davi, as suas esposas, os seus filhos e todas as esposas, todos os familiares dos seus soldados. E então a Bíblia diz que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais força para chorar. É natural, queridos, que diante da adversidade, é natural que diante do dia mau, é natural que quando nós somos surpreendidos por alguma coisa que foge ao nosso controle, as lágrimas, elas descem, E muitas vezes nós, como Davi, choramos até as lágrimas
lágrimas se secarem. Foi isso que no primeiro momento Davi e os seus homens fizeram. Quando eles contemplaram aquele cenário de destruição, quando eles contemplaram aquele cenário, de morte, quando eles chegaram, quando eles viram que as suas famílias tinham sido levadas cativas, eles não sabiam se apenas os seus familiares tinham sido levados cativos, se estavam vivos, se estavam mortos, como estavam. Diz que eles choraram. E então você pode chorar diante dos problemas, das adversidades. Não é nenhum pecado, não é sinal de fragilidade, não é sinal de fraqueza, é sinal de que nós somos humanos. Amém? E temos sentimentos, e temos fragilidades. Mas, ou seja, o que não pode é você permanecer chorando o tempo inteiro. Então eles choraram até não haver mais força para chorar. E como é natural do ser humano, nós sempre queremos descobrir quem é o culpado. Quem é o culpado? Quem foi o responsável? Quem foi o culpado por essa tragédia acontecer? E aqueles soldados que até então eram leais a Davi, que seguiam a Davi, nesse momento eles olham para Davi e eles entendem que Davi é o responsável por aquela tragédia acontecer. E esses homens que agora eram companheiros de Davi, agora eles se levantam contra ele. Diz a palavra que eles estavam revoltados, eles ficaram angustiados, porque eles tinham perdido as suas famílias. E então ele diz: Davi é o culpado, porque se ele não tivesse saído para esta guerra, se nós não tivéssemos acompanhado ele, nada disso teria acontecido. E a palavra diz que eles até planejaram apedrejar a Davi. E então aqui eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto, para a primeira lição que nós devemos aprender com esta história. E então, diante desta situação agora, já não bastasse a perca da sua família, já não bastasse a cidade queimada, agora os seus companheiros se levantam e diz: vamos apedrejá-lo. Mais Davi, homem de Deus, que tinha experiência com Deus, que tinha intimidade, ele não se abateu. A palavra diz o seguinte: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Diga: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. A primeira lição que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, amados, é que em tempos de adversidades, que em tempos de crises, que em tempos que nós somos surpreendidos pelo mal, você pode até chorar, não tem problema, mas você não pode continuar chorando o tempo todo. Você precisa se levantar e se fortalecer no Senhor. Amém, igreja? Nós precisamos nos levantar e se fortalecer no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Amém? A palavra do Senhor diz que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém, queridos? E então Davi, ele se levantou e ele se fortalece no Senhor, e então ele ora, ele busca o Senhor. E eu quero dizer para você, este é o caminho da vitória: oração, busca de Deus, se fortalece no Senhor, se fortalece na palavra, e você vai alcançar a vitória. Amém? Sabe de uma coisa? Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa fonte de fortaleza, Deus é a nossa fonte de refúgio, Deus é a fonte da nossa provisão, Deus é a fonte do nosso consolo, Deus é a fonte da nossa restauração, Deus é a fonte da nossa alegria, Deus é a fonte da nossa felicidade. E Davi sabia disso, por isso ele não permaneceu abatido, mas ele se fortaleceu no Senhor. Amém, queridos? E eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos vivendo em tempos que a igreja de Jesus Cristo ou só tem duas opções: ou você se fortalece no Senhor, ou então você não poderá prevalecer. Os dias são maus, 2020 foi difícil, estamos aí no limiar de 2021,
2021 está quase às portas, todos nós com aquela expectativa, tomara que 2021 seja melhor, tomara que seja um ano mais fácil, tomara que seja um ano diferente, tomara que em 2021 essa pandemia cesse e a gente volte ao normal, tomara que isso aconteça mesmo, irmão. Mas se não acontecer, nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, amém? Se não acontecer, você precisa aprender a se alegrar no Senhor, Deus da sua salvação, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se o 2021 foi mais difícil, se você estiver fortalecido no Senhor, você vai prevalecer de pé, amém? E vai dar glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este é um tempo em que a igreja é chamada para fortalecer os músculos da fé, amém? Esse é um tempo que Deus chama o seu povo para crescer na graça e no conhecimento. Este é um tempo que Deus chama a igreja para avançar na oração, amém? Este é um tempo que Deus chama a igreja para santificação, amém, queridos? Esse é o tempo que o Senhor está concedendo à sua igreja na face da terra. Esse é um tempo de Deus para a igreja remanescente e fiel, amém? Então entenda o tempo de Deus e se posicione como o Senhor está requerendo. E agora Davi se fortalece, ele vai lá e aí ele consulta o Senhor. Versículo 7 disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porquanto de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém? Amém, igreja? Amém. A segunda lição que Deus quer nos ensinar: é tempo de aprendermos a ter dependência de Deus. Amém, amados? Fale comigo: dependência de Deus. Você precisa aprender a ser dependente de Deus. Amém, queridos? Quando eu li essa palavra, já li várias vezes, estava relendo, então isso falou muito forte comigo. Irmãos, imagine que você chegue na sua casa, você saiu de casa e de repente você chega e encontra um cenário de destruição, de desolação. Você descobre que a sua família, foi sequestrada, você não sabe como está, para que rumo, que direção, A primeira coisa que nós, como seres humanos aqui, talvez nós faríamos era ficar desesperados, chorar, arrancar os cabelos da cabeça, depois liga para a polícia, faz um BO dizendo aconteceu isso e aquilo. Mas irmãos, Davi, ele não fez isso. Ou seja, ele na verdade era guerreiro. Ele não foi para a guerra antes de consultar o Senhor, mesmo estando a sua família na mão dos inimigos. Isso me chamou muito a atenção, queridos. Isso me chamou muito a atenção, e eu acredito que Deus quer nos ensinar algo através dessa passagem. Ou seja, a família de Davi, a família de todos os seus soldados estavam, prisioneiros dos inimigos. Mas ele não recobra as forças e diz: vamos perseguir o inimigo, vamos matar esse povo, vamos executar a vingança, custe o que custar. A primeira coisa que Davi fez foi: Senhor, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Se fosse você, o que você faria? Será que antes de ligar para a polícia, antes de acionar a polícia, será que antes você perguntaria para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Devo ligar para a polícia? Devo correr atrás dos bandidos? Devo matar? Davi não. Primeiro ele consultou ao Senhor. Amém, queridos? Esse é um tempo que nós precisamos aprender a ser dependente de Deus. Amém, amados? Este é um tempo que, no óbvio, você precisa aprender com
consultar o Senhor e saber qual é a vontade dele para a sua vida, amém? Porque se você consultar o Senhor e ele falar assim, sim, vai, eu serei contigo, você pode ir, você terá vitória garantida em nome de Jesus, amém? Mas se o Senhor falar, não vai, não adianta você tentar lutar sem o Senhor ir com você. E então o Senhor, a segunda coisa que ele nos ensina neste tempo, é um tempo que nós precisamos ser dependentes de Deus. Antes de fazer qualquer negócio, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer viagem, consulte ao Senhor, coloque na presença de Deus, pergunte ao Senhor, Deus, é a tua vontade que eu vá, é a tua vontade que eu faça esse negócio, é a tua vontade que eu faça esta faculdade, é a tua vontade esta profissão para a minha vida, porque seremos bem-sucedidos diante do sim do Senhor, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E então o Senhor continua nos ensinando diante do sim do Senhor. Então Davi, ele agora sai com 600 homens, e aqui tem algo que também, irmãos, nós precisamos aprender. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vivemos as mesmas experiências, enfrentamos as mesmas batalhas, porém as reações são diferentes e a resistência também. Amém, queridos? Nós precisamos entender, irmãos, que cada um de nós somos únicos. Amém? Nós somos únicos, cada um de nós, todos nós vivemos a mesma experiência no que diz respeito à questão da pandemia, né, nesse ano de 2020, mas diversas foram as atitudes e as reações de muitas pessoas diante desta situação. E então nós precisamos aprender o seguinte, é que cada um de nós temos o nosso limite pessoal, amém? Mesmo vivendo as mesmas situações, mesmo vivendo as mesmas experiências, nós precisamos aprender a respeitar a limitação do nosso irmão, amém, queridos? Porque, ou seja, nós acabamos, ou seja, diz que o bom julgador, por si, ele julga os outros, e então a gente acaba julgando as pessoas por nós. Não, eu consegui, nesta batalha eu estava sozinho, ninguém me ajudou, então o fulano lá não precisa de ajuda, ele também vai conseguir, mas não é assim. 600 homens, debaixo da mesma experiência, fizeram os mesmos trajetos, só que numa parte da jornada, 200 homens, diz que eles estavam tão cansados que eles não aguentaram subir com o restante do exército. E quantas vezes nós falamos assim, não, mas eu trabalhei o dia inteiro e eu estou aqui, e o fulano lá trabalhou o dia inteiro e disse que está cansado, que nada, e eu não estou cansado, aí eu enfrentei esta situação, tirei de letra, e o fulano lá, é moleza dele. Não, irmãos, nós precisamos aprender que cada um de nós tem uma limitação, amém, meus irmãos? E aí entra a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós estamos no mesmo contexto, às vezes estamos vivendo as mesmas batalhas, às vezes estamos vivendo as mesmas lutas, mas alguns não têm a mesma resistência que os outros, e a gente precisa aprender a exercer a misericórdia, amém, queridos? Quando aqueles 200 falaram, olha, Davi, nós não conseguimos mais, nós estamos muito cansados, não aguentamos mais prosseguir. Se Davi não tivesse esse entendimento, irmãos, se ele não tivesse essa compreensão, ele falava que nada, nós estamos juntos, né? Nós enfrentamos as mesmas experiências, nós fomos para Ziclag, nós fomos para a terra dos filisteus, voltamos para Ziclag, né? Estamos, né, andando do mesmo tempo, a mesma quantidade que vocês, né? Vamos continuar. Mas, ou seja, Davi, ele foi o que? Ele foi sensível à necessidade, né, à fragilidade daqueles 200 soldados, amém, queridos? E há momentos que a gente precisa entender a fragilidade do nosso irmão, amém?
amém? O apóstolo Paulo diz que aqueles que são mais fortes precisam ajudar aqueles que são mais fracos, amém? Às vezes nós estamos no nível maior e às vezes o irmão está no nível menor, está no nível mais abaixo, então você precisa ser paciente, misericordioso, para que ele também possa chegar naquele nível que você está, amém, queridos? Não podemos abandonar os nossos irmãos, porque no momento de luta, ele não tem a mesma resistência que nós, ele não tem a mesma capacidade. Davi, ele não abandonou os seus soldados, ele disse, tudo bem, então vocês fiquem aqui, guardem as bagagens, e nós vamos perseguir os inimigos, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição, irmãos, isso aqui é tremendo. E então eles continuam agora, os 400, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver água, dá de beber. Amém, irmão? Esse é o ensino de Jesus para com os nossos inimigos, amém? Mas às vezes o desejo nosso com o inimigo é o quê? Matar ele, não é verdade? Nós desejamos a morte do inimigo, nós queremos que ele morra, né? Se ele fez algo contra nós, nós desejamos algo muito pior. Não, ele vai ter que pagar. E ainda nos valemos da palavra, porque eu sou servo de Deus, né? O ímpio, ele não pode tocar em mim, né? Senhor, eu quero justiça. Deus é Deus de justiça e ele fará justiça. Mas, ou seja, olha só, vamos continuar. E então deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, então ele era um egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Olha só o que esse homem revela agora, preste atenção. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag, irmãos. Olha que lição o Senhor nos ensina através deste homem chamado Davi. Então, ou seja, os soldados de Davi encontram esse homem lá abatido, caído no chão, traz a Davi, Davi dá pão, Davi dá água e pergunta, de onde você é? A quem você pertence? Ele diz assim, eu sou um egípcio, servo de um amalequita. Sabe o que isso significa? Que aquele homem era escravo. Ele era escravo dos amalequitas. E então agora entra o que? A visão espiritual, percepção espiritual. A igreja precisa aprender a ter visão espiritual. Amém, irmãos? Nós precisamos discernir quem realmente é o nosso inimigo. Amém? E Davi, ele mostra essa visão, essa percepção espiritual, esse discernimento. E aí o homem continua falando, disse assim, olha, eu adoeci e meu Senhor me deixou para trás, e 3 dias que eu não como e eu não bebo. E aí ele continua relatando, nós invadimos lá, é o lado sul dos queretitas, o lado de Judá e o lado sul de Calebe, pusemos fogo a Ziclag. Olha só, irmãos, tem um homem que chega, que confessa a Davi que ele estava no meio daqueles que invadiram Ziclag, daqueles que colocaram fogo na cidade, daqueles que saquearam a cidade, levaram as famílias. E então Davi, ele tem percepção espiritual e ele não faz nada com aquele homem. Sabe por quê? Porque um escravo, ele não tem vontade própria. Um escravo, ele não tem direitos. A única coisa que um escravo tem é o direito de obedecer. Amém? Agora eu pergunto para você, e se fosse você? Se fosse você, alguém saqueasse a sua casa,
alguém atacasse a sua família, e aí você pega o cara, e ele diz: não, nós fomos lá, né, tocamos fogo na cidade, saqueamos a cidade, como diz, sequestramos todo mundo. O que muitos de nós faríamos? É certo que muitos, se tivesse oportunidade, mataria aquele escravo filisteu na hora. Mas Davi, ele não fez nada. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha visão espiritual. Ele entendia que aquele homem era um escravo, ele era obrigado a se submeter ao seu senhor. Então ele fez tudo aquilo ali, não porque ele quisesse, mas porque ele estava debaixo de um governo, de um senhor que era mau, e ele era obrigado a obedecer. E você percebe que o escravo, ele só tem valor enquanto ele é produtivo. Quando ele deixa de produzir, ele não tem mais valor algum. A vida dele não vale mais nada porque ele deixou de produzir. E eu quero dizer para você nesta noite que esse é um tempo que nós, como igreja, precisamos aprender a ter percepção espiritual. Amém, irmãos? Nós precisamos descobrir quem são os nossos reais inimigos. Amém? Então já disse o apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades que estão nos lugares celestiais. A sua luta não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo também, não é contra os seus filhos, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é contra o seu colega de trabalho que está te perseguindo, não é contra aquela pessoa que você nunca fez nada para ele, mas ele só deseja o mal para você, ele só fala mal de você, ele só te critica. Não é contra as pessoas. A nossa luta é contra quem está operando por trás daquela pessoa, que são principados e potestades. Amém, igreja? Você está entendendo? Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, e Davi, ele discerniu isso, e por isso ele não fez nada com aquele escravo. Sabe o que ele disse? Você poderia me dizer, me guiar até esta tropa? Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos descobrir quem são os nossos verdadeiros inimigos. Sabe, a luta espiritual, ela não é vencida na força do braço. Amém, igreja? A luta espiritual, ela não é vencida na força da língua. Amém, queridos? A luta espiritual, ela é vencida quando você se dobra diante do Senhor em oração, em jejum, em meditação da palavra. E sim, você atinge o inimigo. Contra o inimigo que é espiritual, você precisa usar armas que são espirituais. Amém? E este é um tempo, preste atenção, este é um tempo que a igreja precisa aprender a lutar na dimensão do Espírito. Amém, igreja? Este é um tempo que você precisa ter percepção espiritual. Amém? Este é um tempo que você precisa de discernimento. Quantos lares estão em polvorosa, quantas famílias estão em pé de guerra porque estão lutando uns contra os outros e não entendem que o verdadeiro inimigo é Satanás, que está se andando no meio. Ou seja, o Senhor nesta noite fala para nós, igreja, nós precisamos aprender a ter percepção espiritual, nós precisamos usar as armas espirituais, nós precisamos lutar usando a nossa fé, e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. E então continua, Davi não faz nada com aquele escravo, porque ele entende a condição dele de escravo. O escravo não tem vontade. Sabe, irmãos, quem está por trás daquele traficante? Sabe quem está por trás do estuprador? Você sabe quem está por trás do assassino? Você sabe quem está por trás do ladrão? É Satanás, o nosso adversário. Quantas vezes nós nutrimos ódio no coração pelas pessoas que foram instrumentos de Satanás para nos ferir, para nos roubar, para matar, para destruir. Mas o verdadeiro inimigo é espiritual, e você precisa se posicionar no Espírito para você prevalecer em nome de Jesus. Amém?
E Davi continua, e então ele diz: você pode me guiar esta tropa? E aí o moço diz: tudo bem, eu posso falar para você, mas você promete que não vai me entregar o meu senhor? Davi diz: tudo bem, fique tranquilo. E ele guia Davi onde estão os inimigos. E agora o versículo 16 diz assim: e descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Irmãos, então Davi agora é guiado, e então ele tem uma visão, né? Ele contempla aquele vale, e o vale estava cheio dos filisteus, e os filisteus estavam celebrando, e os filisteus estavam comemorando, e os filisteus estavam dançando, celebrando a vitória, celebrando a conquista por terem saqueado a terra de Judá. Mas, ou seja, que tem uma outra mensagem de Deus para nós: se você estiver debaixo do sim de Deus, se você estiver debaixo da orientação do Deus Todo-Poderoso, não importa quão numerosos sejam os seus inimigos, você prevalecerá sobre eles no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você pode dizer amém, você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão cabisbaixos, quantos estão abatidos, quantos estão desanimados, quantos estão atemorizados por causa da pandemia? Mas eu quero dizer para você: se você estiver debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso, se você estiver firmado na palavra, ou seja, o inimigo ele não vai prevalecer sobre a sua vida. Amém, queridos? Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém? Maior é o que está conosco. Diga comigo: maior é o que está comigo do que aquele que está contra mim. Amém, igreja? Novamente: maior é o que está comigo do que quem está contra mim. Amém, irmãos? Maior é aquele que está conosco, aleluias. Maior é o nosso Deus, amém. O nosso Deus, ele é homem de guerra, amém. Ele é varão valoroso, amém. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca vai perder uma batalha. E se você andar debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso, mesmo nesses tempos difíceis, você vai prevalecer, porque o Senhor é contigo. Amém, queridos? Sabe o que disse o Senhor para o profeta Isaías, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Sabe quando Deus falou para o profeta não temer, Deus não disse assim: olha, não precisa temer, porque os dias serão bons. Não precisa temer, porque vai tudo bem. Não precisa temer, porque você não vai enfrentar adversidades. Não precisa temer, porque a vida vai ser tranquila. Não foi isso que o Senhor disse. Ele disse assim: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Esta é a razão que o Senhor, ele fala para mim e ele fala para você nesta noite. Você não precisa temer, porque o Deus Todo-Poderoso, ele é contigo. Amém, queridos? O Deus Todo-Poderoso, ele é conosco. Amém, amados? E se ele é conosco, não importa a batalha, não importa as lutas, não importa as adversidades, não importa as percas. Às vezes são percas irreparáveis que nós sofremos, são coisas que não tem como retornar, mas se o Senhor for contigo, ele vai te fortalecer. Amém? Você precisa de fortaleza nesta noite. Se o Senhor é contigo, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele vai te colocar de pé, ele vai te sustentar. Ele diz: você não precisa ficar com medo, não fique amedrontado, não fique atemorizado, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E se o Senhor é conosco, Deus e você é maioria absoluta. Amém? Você só precisa de Deus, meu irmão.
Você só precisa de Deus na sua vida. Amém? Na minha casa eu sou o único crente, sem problema. Você e Deus é maioria. Amém? Lá no seu trabalho você está no meio do ninho de cobra, sem problema. Você e Deus é maioria. Amém? E Deus colocou você lá para você desfazer o ninho de cobra. Amém? E implantar o reino de Deus. Amém? E anunciar o ano aceitável da salvação. Amém? Ou seja, se Deus é contigo, não é um diagnóstico médico que vai te abater. Ou seja, ainda que você receba um diagnóstico da medicina dizendo: olha, não tem jeito, não tem cura o seu mal, é uma situação irreversível. Se Deus for contigo, você vai se fortalecer no Senhor, e todavia vamos nos alegrar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? E então eu quero encerrar nesta noite esta mensagem aqui nesse tópico dizendo: se Deus é conosco, Ele é com você. Amém? Você já fez uma aliança com Ele? Se você está aliançado com Ele, agora tem uma coisa a lembrar: não vale apenas fazer uma aliança, não é necessário apenas fazer uma aliança, você precisa honrar a sua aliança. Amém? Sabe, no casamento nós contraímos uma aliança um com o outro, esposa e esposo, né? Trocamos alianças, fazemos voto, mas não é apenas isso que é necessário, é preciso honrar a aliança. Amém? Você está aliançado com o Senhor? Amém? Você está honrando a sua aliança com o Senhor? Você está andando na dependência, na direção do Senhor? Você está andando em obediência? Então, se você está, fique tranquilo. Os dias maus é inevitáveis. Vai bater na minha porta, vai bater na sua porta, mais cedo ou mais tarde, o dia mau ele chega na vida de cada um de nós, de uma forma ou de outra, né? Percas inevitáveis, irreparáveis, todos nós sofremos mais cedo ou mais tarde, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas se o Senhor for conosco, Ele é suficiente. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.